E aí galera, aqui é o David, bom que aparecer no próximo vídeo aqui do canal, então comenta eu quero um salve o máximo de vezes que você conseguir para poder aparecer aí no próximo vídeo. Então comenta isso e bora pro vídeo comigo. A humanidade sempre tem tido uma espécie de fascinação com a ideia das sociedades secretas, pessoal. Desde os maçons e os Illuminatis, há um certo encontro aí na ideia de que por detrás das cenas de nossas vidas cotidianas há uma força meio que poderosa nos trabalhos de mover aí todos os fios. E no vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Eles descobriram a sociedade que dominou o mundo há 2000 anos. Na tradição mais conhecida na Índia, fala-se da existência de uma sociedade secreta conhecida como os 9 Desconhecidos. Eles operam sob a superfície aí da nossa civilização. Seus motivos e objetivos enigmáticos e inescrutáveis, trabalhando aí em direção ao objetivo que talvez nunca possamos entender aí completamente. Bom, uma dessas supostas sociedades secretas se refere a um grupo sombrio de 9 homens misteriosos, formado na Índia antiga e encarregado de guardar os segredos antigos e nos proteger do conhecimento aí potencialmente destrutivo que conseguimos coletar dos mistérios do nosso universo. Com operações secretas, eles se espalham por todo o nosso mundo, silenciosamente observando e acumulando segredos cada vez mais poderosos, o escondendo das nossas vistas. Estes são os 9 Desconhecidos. Era 237 a.C. e uma guerra sangrenta estava sendo travada. A Índia estava sob o reinado do imperador Ashoka, um rei militar muito cruel que não queria nada além de destruir aí tudo em seu caminho. Ele era neto da grande governante Maurya Chandragupta, que foi uma das primeiras a unificar aí verdadeiramente a Índia, pessoal. E isso de fato, pessoal, levaria muito tempo até que a Índia se unisse pacificamente novamente na esteira aí da dinastia Maurya, com os saques brutais de Mahmud de Ghazni e os mais de 3 séculos de domínio mongóis que se seguiram nos séculos seguintes. Nessa terrível batalha, em particular, o imperador Ashoka estava no meio tentando conquistar a região de Kalinga, que se estendia entre o que hoje é Calcutá e Madras, uma tarefa que se espera ser uma derrota muito fácil, galera, mas que resultou no massacre brutal de mais de 100 mil homens. Dá pra acreditar nisso? Pois é, a visão dos horrores da guerra e o massacre cruel de tantos homens teve efeito sobre Ashoka. E o outrora imperador e sangue frio percebeu os horrores de todo o derramamento de sangue daquela época. Após os massacres de Kalinga, frequentados pelos destacamentos de tantos homens brutalmente assassinados e pela visão de tantas casas em chamas e corpos em decomposição, o imperador Ashoka decidiu então reunir a ideia de tentar aí subjugar violentamente os outros, em vez de optar um sistema de conquistar as pessoas através da observância das leis do dever e da piedade, integrar em vez de destruir. Ele se converteu ao budismo e começou a espalhar esse sistema de crenças por todo o país, da Malásia, Ceilão, Indonésia, Nepal, Tibete, China e Mongólia, chegando ao ponto de desejar evitar o sangue que pregava, vegetarianismo e evitar o abate dos animais. Conta a história que o imperador Ashoka também percebeu na época que a humanidade estava apta a usar a inteligência, bem como colocar um mau uso do conhecimento científico e tecnológico para fins de destruição. Ele prometeu criar aí uma maneira pela qual todos os tipos de segredos tecnológicos e descobertas da humanidade permaneceriam protegidos dos olhos daqueles que o usam para os fins de aniquilação e morte, a fim de proteger aí a humanidade daqueles que querem usar o conhecimento científico para colocá-lo em perigo e fazer com que toda a sociedade caia. Bom, para esse fim, ele supostamente formou uma sociedade secreta encarregada de manter o conhecimento acumulado que poderia ser usado para então a destruição segura de quem deseja abusar dele, e de continuar a investigação e o conhecimento que beneficiaram a humanidade em vez de destruí-la. O desejo do imperador Ashoka era que toda a tecnologia pudesse ser escondida para sempre daqueles que usariam para fins nefastos. Foi assim que os 9 Desconhecidos nasceram. 9 discípulos confiáveis da ciência foram escolhidos e cada um recebeu um livro contendo todo o conhecimento acumulado e crescente aí da humanidade em um determinado campo, a qual o proprietário da obra acrescentaria, revisaria e aperfeiçoaria, e esse dever, pessoal, seria bem cumprido, transmitido ao selecionado ao longo dos séculos seguintes. Sempre deveriam haver 9 deles, nem mais e nem menos, e eles permaneceriam escondidos do mundo em geral e evitariam toda e qualquer relação com a política ou ciência convencional, optando por permanecer escondidos nas sombras. A fim de ocultar suas comunicações, dizia-se que os 9 Desconhecidos falavam em uma linguagem sintética de sua própria invenção, e que isso era incompreensível para todos, exceto para eles mesmos, é claro, né?
Eles servem como guardiões desse conhecimento oculto contido nos livros e observadores cada vez maiores do mundo ao seu redor, para testemunhar a ascensão e queda de civilizações inteiras, mesmo para nunca interferir ou desempenhar um papel ativo em nada disso, exceto talvez aí em um momento em que a humanidade estivesse realmente precisando urgentemente de ajuda dessas pessoas. Os temas desses supostos 9 livros misteriosos variam muito e abrangem uma ampla gama de disciplinas e conhecimentos, muitos dos quais ainda não possuímos hoje e certamente seriam incomuns na época. O primeiro trata das técnicas de propaganda e guerra psicológica, a ciência de manipular opiniões de massa e esculpir as atitudes da sociedade em geral, que há muito, pessoal, se acredita estar entre as mais perigosas da ciência. O segundo trata do assunto de fisiologia humana, um campo igualmente perigoso que descreve coisas como criar venenos, matar com mais eficiência, maneiras de manipular pontos de pressão e, de fato, o modo de matar com um simples toque. O terceiro livro aborda a área da microbiologia, com seu enorme potencial para criar e manipular micróbios que poderiam salvar ou aniquilar a nossa humanidade, além de micróbios mais benéficos para fins de medicinas ou de purificação. Algumas lendas argumentam que o rio Ganges é purificado com micróbios projetados pelos 9 homens desconhecidos com o uso deste livro. O quarto livro trata da alquimia, a transmutação de metais. Essa teoria afirma que em tempos de seca severa, os templos e organizações de ajuda humanitária recebiam grandes quantidades de ouro e fonte secreta. E o quinto livro, pessoal, investiga o assunto da comunicação. Estranhamente inclui métodos para se comunicar com alienígenas, o que teria sido aí uma noção de um conceito bastante alto para 237 a.C., tá? E sugeriam que eles sabiam sobre inteligências extraterrestres. O sexto livro é sobre os segredos da gravidade, incluindo as maneiras de criar aviões antigravitacionais chamados Vimana, que são persistentes no mito da Índia ao longo da história e às vezes são chamados de UFOs antigos. No sétimo livro, diz-se que uma grande quantidade de informações sobre cosmologia e o funcionamento do nosso universo, incluindo, supostamente, é claro, os segredos de viajar mais rápido do que a luz, como dobrar o espaço e tempo, viajar entre dimensões e, para algumas histórias, pessoal, até viagens no tempo. Mano, dá pra acreditar que isso foi em 200 e pouco antes de Cristo? Mano, esses caras estão muito à nossa frente. Disse que o oitavo livro é sobre a natureza da luz, incluindo aumentar e diminuir a sua velocidade, dobrá-la à vontade e usá-la para criar armas de laser. O nono e último livro é sobre sociologia, e conta que eles incluíram as regras imutáveis da ascensão e quedas das civilizações, bem como os segredos de como prever o declínio da sociedade e como detê-lo ou acelerá-lo. Embora o conhecimento desses livros seja supostamente mantido completamente em segredo da nossa humanidade, contam aí as pessoas que houveram as más línguas alguns vazamentos, que foram explicados por uma série de inovações ao longo da história. De fato, muito se acredita que os 9 desconhecidos liberam intencionalmente fragmentos de informações dos seus livros, ocasionalmente aí para ajudar a humanidade em tempos de grande necessidade, como a misteriosa cabala e vacinas como contra a cólera. Dizem também que às vezes eles próprios revelam aqueles que consideram sábios e dignos de compartilhar partes do segredo e informações que coletaram por séculos. Pois é, pessoal, mas e você? Quero saber de você. Você já conhecia essa sociedade secreta? Será que esses caras dominam este mundo realmente como contam essas histórias? Pois é, pessoal, deixe aqui embaixo seu comentário que eu quero discutir com vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Não esquece aí de deixar o like e fortalecer com o crescimento do canal, pois é muito, mas muito importante aqui para que a gente possa continuar crescendo, certo? Compartilha com seu pai, sua mãe, sua avó, namorado, cunhado, tia, tio, com quem você quiser, porque conhecimento é para todos. Então é isso, até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.